ter 15 minutos de diálogo agora, antes da aula do André Palmini, e vamos começar aproveitando a presença do César Salti aqui, perguntando duas coisas para ele. Qual é a equação de seguridade da velhice? O que nós precisamos estar preparado? E um conceito dele de que é felicidade. Um indivíduo, nós todos aqui atuamos na área humanística e ele vem de uma outra área mais focada em outros assuntos, mais concreta. Bom, gente, primeiro, boa tarde e obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Eu sou segurador há 25 anos, tenho 47 anos de idade, eu sou segurador especificamente de vida. Um ponto bem interessante, eu trabalho especificamente com um tema que vocês são diretamente responsáveis, que é seguro de vida e previdência. A expectativa de vida no Brasil no começo do século era 33 anos. Quando a Previdência foi criada, era 50 anos. E hoje, a expectativa de vida de uma pessoa na maioridade é 83,4 anos. O quanto esse ambiente é responsável por isso. O Brasil vive a transição demográfica mais acelerada do mundo. Esse é um ponto muito importante. O Brasil demorou séculos para aumentar a expectativa de vida poucos anos. E nos últimos poucos anos, nós aumentamos a expectativa de vida em décadas. Em 1950, a expectativa de vida no Brasil era 50 anos. Então, assim, o primeiro conceito que eu queria colocar é o seguinte: a gente está vivendo uma transição demográfica absurdamente longa. Antes, longa, pesada, extensa. Antes, a gente estava conversando aqui e a gente, em algum momento, a palavra velho apareceu. E hoje eu não sei mais dizer o que é velho. E eu vou entrar já respondendo a segunda pergunta com isso também. Eu tenho 257 profissionais da área comercial da minha empresa no Brasil. São 1.700 funcionários e 257 são na área comercial. Eu tenho um gerente no Paraná, chamado Adão Vilmar de Souza, que tem 73 anos. É extremamente ativo, uma pessoa normal, igual a qualquer outro. E nos últimos 5 anos ele fez 2 vezes o caminho de Santiago de Compostela a pé. E se ele vier aqui no shopping, ele para na vaga para idoso, que é pertinho da porta, porque, teoricamente, o conceito de idoso é alguém com mais de 55 ou 60 anos. E eu digo, Adão, tu é muito cara de pau encaminhar 800 quilômetros nas tuas férias e no shopping querer uma vaga privilegiada de idoso para ficar perto da porta. Não faz sentido. O que é velho? Velho, para mim, tecnicamente, é alguém que é dependente ou econômica ou fisicamente de um terceiro. Há 1 ano e meio ou 2 atrás, eu estava conversando com o Domênico De Masi em Roma e ele estava me dizendo, eu sou novo, tenho 72 anos, moro na Costa Amalfitana, não tenho carro, caminho, minha dieta é mediterrânea e não tomo nenhum remédio. No conceito dele, ele é novo, feliz e vai viver muito mais que alguns amigos que são obesos ou hipertensos ou diabéticos, tomam uma série de remédios e moram e vivem numa situação muito mais estressante. O meu modelo de vida talvez seja, em algum momento da vida, viver como o Domênico De Masi, obviamente tendo uma receita maior que a minha despesa que me garanta não ser dependente econômico de ninguém. Você entende que a liberdade financeira nesse processo é muito importante? Eu tenho um posicionamento muito claro com relação disso. Eu sou descendente de judeus também, então é impossível para mim uma pessoa ser economicamente dependente de alguém e feliz. Na minha cabeça, esse processo não existe. Até eu vou te dizer, idoso no Brasil, ele morre mais por depressão do que por qualquer outra coisa. E colocando para vocês, eu tenho mais de 3 milhões de segurados no sul do Brasil e pago, em média, 170 indenizações decorrentes de morte ou invalidez por dia no sul do Brasil. Então, se alguém trabalha com o que não deu certo no tratamento, é efetivamente o meu objeto de trabalho. E eu acho que a dependência econômica, quando o idoso para de tomar remédio, não é por causa que ele, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, não é por causa que ele é birrento. Ele
ele não consegue bancar aquela despesa. Eu tenho um grande amigo que trabalha na mesma área que eu, que tem 70 e alguma coisa de anos, e ele brinca comigo e ele diz o seguinte: envelhecer é caro, caríssimo envelhecer. E tu tem duas opções na vida. Uma delas, ela é administrável, que é ser dependente econômico de alguém ou não. A outra não é administrável, que tu vai envelhecer sim, Deus queira. Mas a dependência econômica é uma questão de opção. Nós costumamos dizer que, com a velhice, com a idade, não vamos falar em velhice, com a idade nós deixamos de ter despesas. Os filhos ficam por conta, nós não estamos mais comprando um apartamento, a nossa casa. Isso é um grande equívoco, porque vem outras despesas que substituem, com muitas vezes maior, quando nós conseguimos nos liberar de proteção dos filhos. Então, de novo, assim, a pergunta, o que uma pessoa... Tu falasse, nós estávamos conversando antes e usasse uma palavra que, para mim, é a palavra-chave nisso, que nós todos temos que ter um planejamento de vida e um planejamento para essa fase de vida, e que muito poucos de nós fazem isso. Nos planejar para chegar no momento e estarmos tranquilos, com uma qualidade de vida legal. Queria que tu explicasse um pouquinho também como fazer isso. Quer dizer, exatamente do ponto de vista prático. Nós vamos ter que fazer um investimento, uma poupança, um seguro, vamos ter que nos preparar para um seguro de saúde maior, para entender como montar isso. Deixa eu fazer esse comentário assim e colocar sobre o maior erro. Hoje a gente administra 23 bilhões de reais de reserva de previdência, 26 bilhões de reais de reserva de previdência de pessoas. E no nosso portfólio, o volume de médicos é absurdo, de advogados, de profissionais autônomos. Qual é o maior erro de um indivíduo? Inclusive, doutor Lucchesi, né? Qual é o maior erro de um indivíduo? Tu justifica até quando tu entra num avião e vê. Muitas vezes tu vê uma pessoa fazendo reserva, poupança, previdência ou qualquer coisa para um filho ou para um neto e não faz para si. Dá um exemplo muito prático. Um belo dia, minha irmã vira para mim, minha irmã mais velha, vira para mim e diz assim: os teus sobrinhos todos têm previdência na tua empresa. Eu digo, ótimo, e tu? Não. Mas não, eu fiz para eles. Eu digo, um raciocínio um pouco inteligente, porque tu vai ficar velha mais rápido que eles. O que tu vai fazer? Vai virar dependente deles? Aí ela ficou parada. Eu digo, quando tu entra no avião, a aeromoça diz o seguinte: em caso de descompressão, primeiro tu bota a máscara sobre o teu nariz e a tua boca e depois tu ajuda quem está do lado. As pessoas são vocacionadas a proteger mesmo estando desprotegidas. Isso é criminoso. A gente tem que entender o seguinte: isso não é uma questão de opção. Tem que ser assim. Primeiro tu garante a tua estabilidade econômica, depois tu protege os teus filhos por uma questão lógica. Eles vão ter mais tempo de vida do que tu. O teu excedente de riqueza pode fazer lastro para o teu filho ou para o teu neto. Mas se tu não fizer isto, tu vai virar dependente deles. E dependente deles é um ônus para eles. E um ônus para eles vai ser uma pessoa que não vai ter como ser feliz. É isso aí. Só para completar, dando um exemplo muito real, meu pai faleceu ano passado, foi paciente do Dr. Caramori por muitos anos, e meu pai era muito feliz. E os meus meus sobrinhos adoravam meu pai. Claro. E o meu pai fazia hemodiálise. Às vezes saía de casa às 6 e pouco da manhã para fazer hemodiálise. Só que o meu pai era autossustentável, então não era o meu filho que tinha que pegar o carro às 6 da manhã para levar ele no hospital, no Mãe de Deus, ou de tarde, que tinha que pagar a medicação, que tinha tudo. Então o meu filho podia compartilhar com o meu pai a parte boa da vida. Agora vamos mudar o cenário. Vamos dizer que meu filho tivesse que às 6 da manhã levar meu pai para o hospital, que tivesse que pagar a medicação para meu pai, que isso tivesse prejudicando o desenvolvimento dele de vida. Como é que ele vai adorar meu pai e como é que meu pai vai se sentir bem com ele? É disso que se trata. Vou voltar ao mesmo tema. Não que a gente seja absurdamente materialista, mas se o indivíduo não for autossustentável, como é que ele vai ser feliz? Ele vai ser um ônus para alguém, porque envelhecer, desculpa, mas custa caro. André, Lucchesi, avô bom é o que dá presente para os netos. Né? Eu não queria perder a oportunidade, bom dia, assim, de pedir uma opinião sua
filosófica, tá certo? Porque se tem um problema da sua aula, é que a gente não consegue ver o tempo todo e tanta coisa tem que anotar, de coisas tão interessantes, que eu, pelo menos, eu vi vários de vocês se interessando e anotando pérolas muito importantes da sua revisão. Mas, ao assisti-lo, assim, o que a gente nota? A gente nota um assunto que eu tenho me interessado bastante, eu queria lhe ouvir, que é o paradoxo humano, tá certo? Porque, assim, se a gente for ver a sua apresentação, assim, todas as coisas de hábitos de vida, eu vou tocar nesse assunto também, a gente entra no shopping, e eu estou falando, né, como um todo, o shopping só exemplifica isso. Existe um paradoxo, porque se tem um direcionamento daquilo que vai nos levar mais à felicidade, etc., a gente é bombardeado exatamente com o contrário disso, com alimentação, com alimentos que é o inverso daquele percentual, um convite a uma personalidade mais competitiva, já que a gente tem que ter condições de poder adquirir as coisas, todo um estímulo para que nós vivamos exatamente ao contrário daquilo que seria o ideal. Então, eu estou colocando assim uma coisa que certamente já passou pela cabeça de todos vocês, desculpem se pode parecer uma trilha do óbvio, mas eu queria lhe ouvir sobre esse paradoxo humano, assim, uma visão de um cardiologista. Eu tenho minhas ideias como neurologista disso. Por que é assim que é a sociedade que a gente vive? Por isso que eu digo que o ser humano está obtendo a longevidade a duras penas. Porque ele tem que viver em luta contra o sistema que o produz. Nós somos produzidos para uma alimentação inadequada desde criança. Batata frita, os meus netos, com 2 anos de idade, já ficam olhando comprido, e cada vez que eles vão pegar, minha filha tira de perto. Mas é o alimento da criança. Quer dizer, nós começamos muito errados, nós montamos um sistema de vida que é contra o ser humano. Pegasse muito bem, André. Esse é o paradoxo humano. E só quem vence esse paradoxo consegue realmente trazer um benefício para a sua própria vida. Eu acho que nós temos uma tendência suicida na nossa estrutura pessoal. E ela vem desde a caverna, e principalmente nós homens. Porque se tu parar para olhar, nosso DNA é o da caverna. A mulher tem muito menos essa tendência, foi protegida pelo estrógeno até os 51 anos, aquela coisa toda. A mulher na caverna ficava em casa, na caverna, cuidando dos filhos, e o homem é o que saía para buscar um alimento e que enfrentava os perigos da época. Olha, para sair da caverna e enfrentar os animais da época, tinha que ser absolutamente irresponsável. E essa irresponsabilidade está no nosso DNA. Nós, homens, principalmente, somos irresponsáveis com a alimentação, com o exercício, com a obesidade, com todas as coisas. E a mulher, recentemente, vem sendo assediada pela sociedade para fazer os mesmos erros do homem. Então, você veja, a escalada do cigarro na mulher durante os últimos 50 anos do século XX. E, se for observar, a obesidade feminina depois da segunda metade do século XX. Então, eu acho que nós estamos caindo numa armadilha. O ser humano caiu numa armadilha. O século XXI me parece um século inteligente, que faz algumas coisas se apresentarem para o ser humano com a evidência de que a armadilha estava montada. Por exemplo, o século XXI foi o século, e é o século da espiritualidade, sem a menor dúvida. Por quê? Porque se achava, no final do século, principalmente no New York Times, vários artigos mostrando Deus está morto. E aí um editor do New York Times fez um editorial em 1998 dizendo que o século XXI seria o século mais religioso. Bom, foi bombardeado de todos os lados. Em 2005, um livro de orações escrito por um pastor do meio oeste americano, que se chamava Oração de Jabes, era um livro de orações. Jabes era um personagem bíblico. Esse pastor batista do meio oeste americano fez um livro despretensioso, ficou 4 meses como o livro mais vendido do New York Times, daquela lista que todo mundo gostaria de estar presente. E aí ele escreve um novo editorial, esse editor do New York Times. Como eu disse, só não sabia que ia ser tão rápido. Eu acho que o século XXI ele está trazendo uma nova realidade, André. As pessoas estão caindo na consciência dos erros passados. Essa longevidade, o Brasil é o país que envelhece mais rápido no mundo hoje, campeão mundial de envelhecimento, ou seja, de aumento da longevidade. Eu acho que isso tem a ver com essa consciência progressiva. As pessoas estão mais conscientes hoje.
E as pessoas procuram, por exemplo, pega no teu consultório a quantidade de gente que vai buscar check-up. Todos nós, é ou não é? Mudou, eu vim aqui fazer meu check-up. Ora, 30 anos atrás, 20 anos atrás, isso era novidade. Ninguém fazia check-up, todo mundo era eterno. Então, eu acho que essa é a resposta, viu? A sociedade armou a armadilha, mas o ser humano está descobrindo progressivamente.